Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes. Nesse dia 24 de setembro, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, vamos juntos fazer a respiração da vida. No primeiro dia da semana, hoje, domingo, amém? Dia do Senhor. Louva-se a Deus. Vamos juntos? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano daqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, façam esse teste. Assim que abrir os olhos todos os dias e começar a invocar, ou seja, clamar o nome do nosso Senhor. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimor e ardor do Espírito dentro de nós, aí podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje, graças a Deus, Ele pede para mim e vocês ler Isaías 44 ao 45, Efésios capítulo 3, Salmo 68 do 1 ao 18 e Provérbios 24, 1 e 2. Leiam com calma. Hoje é domingo, dá para ler com calma a maioria. Mas quem ainda for trabalhar, não esqueça, pelo menos um versículo, leia este versículo. Com certeza, se você estiver com seu coração completamente aberto, com certeza Deus vai falar ao seu coração, amém? Louvado a Deus. E depois que nós já lemos a Bíblia, com certeza Ele tem falado nos nossos corações, podemos continuar assim, quem tem o alimento diário. Alimento diário que todos os dias nos traz essas pepitas bem desfrutáveis. Louvado seja Deus. Alimento diário, volume é o 6, cuja a série é a mesma. Cristo, o centro conector da obra de Deus. Louvado seja Deus. E o título geral é Uma Linda História de Amor, escrito pelo nosso amado Pedro Dom, um irmão profeta, que Deus tem falado bastante a sua palavra e que nós, como seu irmão, podemos dizer sim, amém, a palavra que vem da boca de Deus. Louva-se a Deus. Hoje, domingo, graças ao Senhor, o título da semana é As Palavras Finais de Paulo aos Colossenses. Louvado seja Deus. Tem vários versículos e capítulos que já lemos, mas é bom reler novamente e ler com oração. Esse também já lemos, que é Atos 20, versículo 24, que diz para mim, todos vocês que estão me ouvindo, em nada, olha Paulo dizendo, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Louvado a Deus. Então, amados irmãos, amadas irmãs, nesta manhã o Senhor está falando para que eu e vocês possamos completar o ministério que nós recebemos do Senhor e testemunhar o evangelho da graça de Deus. Isso é para cada um de nós que já cremos no nosso Senhor. Louvado a Deus. O título hoje, Seguir o Modelo de Paulo. Lembra, não é porque Paulo era o melhor, era porque Paulo, vamos seguir o modelo de Paulo, porque Paulo, ele ouvia o Senhor falar dentro dele. Amém? Louva a Deus. Então ele tinha bastante experiência e convicto do que estava dizendo para os irmãos naquela época. Que hoje, trazendo para nós, nosso irmão também está falando através da palavra profética. E lembrando-nos, no fim de sua carta aos Colossenses, Paulo cita que os nomes de mais alguns irmãos, Epáfras, foi qualificado como servo de Jesus. E provavelmente, amados, Paulo tinha aperfeiçoado quando Paulo ministrava na escola de Tirano. Epáfras tornou-se um obreiro e levantou as igrejas em Laodiceia e em Hierápolis, pelas quais orava continuamente. Olha o nome, orava continuamente, para que se conservassem perfeitas e convictas de
toda a vontade de Deus. É isso que eu e você precisamos estar convictos que a vontade de Deus tem que ser feita aqui na terra. Ele lembra também de Lucas, né? Foi um médico amado que acompanhou Paulo e cuidou da saúde dele até o fim. Lembrando, naquela época, muitos irmãos abandonaram o apóstolo. No fim, a maioria abandonou ele, né? Os apóstolos. O apóstolo. Mas Lucas estava entre os fiéis. Amados, aqui ele cita também, como também Onesífero, que procurou Paulo solicitando até encontrá-lo. Naquele tempo, amados, quem se associasse a um criminoso poderia legalmente ser preso e até morto. Lembre-se, na segunda prisão de Paulo, sob o governo do Império Nero, ele foi o que? Considerado criminoso. Por que Paulo foi considerado criminoso? Porque ele pregava o Evangelho. Senhor Jesus. Lembrando sempre, Onesífero, porém, não mediu esforços, ouçam bem, e correu grande risco para encontrar Paulo e confortá-lo. Então, amados irmãos, amadas irmãs, nesta manhã, vamos atrás dos irmãos. Vamos, se não tiver tempo hoje pela manhã, mas à tardinha, vamos visitar os irmãos. Embora quem corra risco, nós temos que visitar os irmãos para encorajá-los a prosseguir. Senhor Jesus, aqui outro canto interessante, ainda em Colossenses, Paulo sauda os irmãos de Laodiceia, Ninfa e Aqui. Próximo de Colosso estavam que Laodiceia e Herápolis, onde havia abundância de águas termais. A água quente que descia de Herápolis chegava morna em Laodiceia. Mas e daí que Apocalipse 3,16 fala sobre a água morna. Assim, porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Senhor Jesus. Então, amados irmãos, vamos ser irmãos e irmãs quentes, fervorosos no Espírito. Lembrando, a carta de Paulo era a palavra de Deus para as igrejas. Continha suprimento espiritual, instruções a ser observadas. Uma carta encaminhada a uma cidade, depois de lida, seguia para outra localidade. Olha como era difícil. Hoje, triscou num botão desse, já sabemos, a imersão está toda em qualquer canto. Por isso que hoje tudo está mais fácil de a gente se apegar mais ao Evangelho e falar uns para os outros. Aqui tem um ponto muito interessante. Ele diz assim: ó Senhor Jesus, nosso desejo, olha o que o irmão fala aqui, como é sério. Nosso desejo é que todos, ele não deixa nenhum de fora, todos nós, sejam fiéis a este ministério no lugar em que foram colocados pelo Senhor. Então, amados irmãos, não podemos estar com disputa uns com os outros. Onde Deus nos botar, nós temos que dizer sim, amém. Sejamos fiéis ao que Deus nos mandar fazer. E lembre-se, Paulo tinha cooperadores para escrever as cartas, porém aos Colossenses ele escreveu de próprio punho as saudações finais. A carta aos Colossos foi escrita na prisão, quando Paulo foi preso pela primeira vez. A segunda vez que foi preso por ordem do imperador Nero. Ele foi preso na condição de um criminoso, já disse, né, por causa do Evangelho, passando por diversas privações e humilhações. Encarcerados nos frios imundos calabouços romanos, cercado de mau cheiro e de doença. Ouçam bem como um homem desse tinha um coração para Deus. Mesmo preso, ele não tinha amor nem a própria vida. Esse homem realmente deu exemplo como se deve andar aqui na terra também, para cada um de nós. Por isso, rogou aos irmãos que se lembrassem de suas algemas. Amados irmãos, as algemas de Paulo devem encorajar-nos a ter o mesmo espírito de martírio, sacrifício e entrega pelo Evangelho. Sabemos que não é muito fácil, mas Paulo nos encorajou. E lembre-se, Paulo, homem que foi perseguidor da igreja, quando você vê a condição de Paulo assim, graças ao Senhor, porque o Senhor realmente tratou muito com Paulo. E Paulo recebeu. E eu e vocês precisamos estar recebendo o que Deus está falando para cada um de nós. No fim, o irmão encoraja cada um de nós. Sejamos todos encorajados pelo modelo de Paulo e motivados a trabalhar muito mais pela obra do Senhor, levando o evangelho do reino para todas as partes do mundo. Então, essa incumbência é para cada um de nós que já cremos no nosso Senhor Jesus. Levar este evangelho
do reino a cada parte do universo. Não percamos essa oportunidade. Deus tem nos dado, sim, todos os dias, sem medo de errar, todos os dias. Deus tem nos dado a oportunidade de nós pregarmos a sua palavra. E meu pequenino pontinho, eu escrevi o seguinte: amados, sejamos irmãos e irmãs corajosos ou corajosas, e não temer as artimanhas de Satanás, mas subindo vamos para a boa terra conquistar. Lembre bem disso, tem até o hino. Subindo vou para a terra conquistar. Lembram-se? Boa terra, Deus me deu, tá afirmando. Cristo a porção eterna, dia a dia Ele me diz. O que Deus diz para nós todos que já cremos? Perseverar. Vamos perseverar, amados, na palavra de Deus. Esta palavra que com certeza está nos levando ao reino de Deus. Amém? Fiquem todos na presença do nosso Senhor. E lembrando, todos que já creem no Senhor, hoje é o primeiro dia da semana. Dia do Senhor, mesa do Senhor, ceia do Senhor. Vamos todos participar dessa grande festa aonde nós estivermos. Eu estou aqui em Palmeira dos Índios e daqui a pouco, 9h30, estarei participando dessa nova festa na mesa do nosso Senhor. Amém? Encorajam, amados irmãos e amadas irmãs, todos participarem da mesa do nosso Senhor. Só Ele é digno. Amém? Louvado seja Deus. Tenham todos um bom dia na presença do nosso Senhor. Sim!